Desculpa, gente, eu tô chorando. Eu demorei 4 anos pra gravar esse vídeo. Quem que é o Arthur? O Arthur, ele é uma criança de 4 anos e meio. Ele nasceu com problema no coração, no pulmão. E a partir dos 2 meses de idade, ele começou a sua jornada, a sua batalha dentro de um hospital. Por 1 ano, o Arthur fez 4 cirurgias. A primeira cirurgia foi com 2 meses de idade. Eu achava que meu bebê fosse nascer natural, saudável, mas não foi o que aconteceu. E o Arthur, ele é um guerreiro, ele passou por muita coisa, a gente aprendeu muita coisa dentro do hospital com ele, com a vida, com experiências com Deus. Depois que o Arthur recebeu alta, a gente estava em casa e ele estava com muita febre. A gente foi até o hospital, a gente chamou a ambulância, fomos até o hospital. Eles avaliaram o Arthur, fizeram muitos exames e não conseguiram achar nada. Falaram que nada estava de errado com o Arthur. E mandou a gente para casa e pediu pra gente medicar ele só para controlar a febre. A gente fez isso. Passaram 2 dias, a febre baixou e tava tudo ok. Ao passar 1 semana, a febre voltou. A gente retornou ao hospital, fizeram mais exames, mandaram a gente para casa. Então, em casa, a gente estava medicando ali o Arthur para controlar a febre, mas teve um dia de madrugada que a febre começou mais ou menos 11 horas da noite, nada adiantava. Quando foi por volta das 5 horas da manhã, a gente chamou a ambulância e retornamos ao hospital. Eu tava na ambulância com o Arthur e o Jorge foi, meu esposo, pai do Arthur, foi de carro atrás da ambulância. Meu pai ficou em casa, minha mãe foi trabalhar. No caminho do hospital, eu tava vendo que o Arthur não tava bem. Eu sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, mas não sabia o tamanho da gravidade. O Arthur, ele tava pálido. O paramédico disse que ele não tava respondendo mais. Eu tentava dar um paninho na mão dele, que geralmente ele pegava, ele não tava mais segurando. Eu tava ali desesperada na ambulância e pedindo para Deus para cuidar do Arthur. E lógico que eu cheguei no hospital primeiro, né? Porque o Jorge foi de carro atrás da ambulância com as nossas malas, nossas coisas. Assim que a gente chegou no hospital, eles já levaram a gente direto para uma sala. Eles pegaram o Arthur, colocaram em cima da mesa, começaram a rasgar a roupa dele com tesoura. A blusa dele, né? Com tesoura. Então eu fiquei olhando assim para aquela cena, não sabia direito o que realmente estava acontecendo, sabia que era alguma coisa muito grave, mas não sabia o que. E eu ouvi um anúncio no hospital, eles anunciando para toda a equipe do coração para estar naquela sala onde a gente estava. Então, aos poucos começou a cair a ficha. O Arthur já estava morto, mas eu não sabia. Então a equipe inteira entrou naquela sala. Eu tava em pé na frente da cama dele e uma médica colocou um banco na frente da cama, subiu em cima do Arthur e começou a fazer massagem cardíaca. Então eu fiquei olhando aquela cena e é o que eu tô pensando mesmo. O Arthur morreu? E um falava com o outro, um gritava daqui, o outro gritava dali. Tinha mais ou menos 20 pessoas dentro daquela sala. E eu ali em pé, olhando assim pra cara dele. Eu não queria entender, eu acho, o que estava acontecendo. O meu telefone tocou. E era meu pai. Aí eu olhei pro telefone e eu achava que fosse o Jorge, que ele tava seguindo a gente. E pensei que ele tivesse já chegado no hospital. O meu pai ligou e falou, tá tudo bem? E eu olhei pra cima da cama e eu vi todo mundo ali em cima do Arthur, tentando ressuscitar ele. Eu olhei pro monitor e eu não vi um batimento cardíaco, tava aquela linha reta. E eu falei pro meu pai, não tá nada bem, eles estão tentando ressuscitar o Arthur. Meu pai, o quê?
Aí eu, o Arthur não tá bem. Não liga pro Jorge, não fala pra ele o que tá acontecendo, porque ele tá dirigindo. Quando ele chegar aqui eu conto. Meu pai falou pra mim, você fica firme aí, e desligou o telefone. Quando eu desliguei o telefone, eu me ouvi. Eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei pra mim mesma que o Arthur tinha morrido e eu não tinha entendido até então. Então eu voltei pra frente da cama dele e comecei a orar. Rezar, né? Eu era católica e eu comecei a rezar. Comecei a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu sabia que tinha um Deus. Eu sabia que eu precisava dele naquele momento. Deu 5 minutos, eu ouvi a voz de Deus naquela sala. Parece que aquele volume todo, um gritando com o outro, tá ouvindo batimento cardíaco? Não, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo a massagem no Arthur, contando até 10, troca. Tava muito barulho naquela sala, muito barulho. E quando eu comecei, 5 minutos depois que eu comecei a rezar, Deus apertou o mute do controle remoto e eu não ouvia mais nada. Eu não ouvia ninguém e eu ouvia a voz de Deus. Foi a única voz que eu ouvi naquela sala naquele momento, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Essa experiência linda que eu tive com Deus. E Deus falou assim pra mim: Jennifer, não há de se preocupar quando Deus está no controle de tudo. E aquela voz se repetia. E aquilo foi me acalmando. Desculpa, gente, eu tô chorando. Eu demorei 4 anos pra gravar esse vídeo. Mas eu tô aqui porque eu quero passar uma mensagem pra vocês. Deus sabia que eu tava naquela sala sozinha. Deus sabia que o Jorge não tava lá comigo pra me abraçar, pra me consolar naquele momento. Deus sabia que o Arthur tava morto em cima daquela cama. E eu era ali, uma mãe que tava desesperada. E o que um pai faz nesse momento? O que você faz pelo seu filho nesse momento? Você acolhe seu filho. E Deus fez isso, Deus me acolheu. Eu senti um conforto inexplicável. Parecia que o mundo estava me abraçando. O abraço de Deus é tão gostoso, gente, tão gostoso. Eu me senti tão acolhida naquele momento, que aí eu parei de orar. Eu olhei pro Arthur, nossa, o Arthur vai ficar bem. Por que eu vou me desesperar, sendo que Deus falou que ele tá no controle de tudo? Deu 1 minuto e eu vi o batimento cardíaco do Arthur voltando naquela máquina. E aquele silêncio que tava constante sumiu. Eu ouvi o médico gritando: eu tô ouvindo a pulsação. E a máquina pi. E aquilo me deu um alívio. Ai, o Arthur voltou. Eu sabia que ele ia voltar. O que Deus tem pro Arthur não é coisa pequena. É um plano muito grande. O que Deus teve pra minha vida, pra vida do Jorge, foi algo que foi uma transformação muito grande. A gente aceitou Jesus naquele hospital. E tudo isso eu vou escrever no livro, como que foi, tudo detalhes por detalhes. Eu não vou conseguir falar aqui no vídeo, porque foram muitas coisas que a gente viveu dentro de um hospital por 1 ano. Então, por isso que eu estou escrevendo o livro. Eu vou escrever o livro, comecei, e eu vou terminar o livro, mas eu não vou terminar, não vou dar um ponto final no livro onde o autor ainda não terminou de escrever. E que você possa, através desse vídeo, enxergar um pouquinho o amor de Deus. Enxergar um pouco o amor que Deus tem por nós. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer um. Que a sua fé nunca acabe e que o seu amor por Deus cresça cada vez mais, cada dia mais, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tchau. Te vejo dentro do livro.